Bom dia, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou o professor Rodolfo e nessa manhã estamos diante dos 3 primeiros capítulos da carta que o apóstolo Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé. A carta foi escrita provavelmente entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, e o propósito de Paulo ao escrever é mais ou menos esse: escrevo-te estas instruções para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. Quando Paulo escreveu a carta, o falso ensino estava atacando a igreja de Éfeso. Paulo começa a epístola com um encargo a Timóteo. Ele roga, ele pede para Timóteo, exorta a Timóteo para defender a fé. E ele usa a própria mudança de vida dele, Paulo, como um incentivo para que todos perseverem na fé. A conduta adequada no culto público também é discutida. E a liderança e suas qualificações também são um assunto de destaque na carta. No capítulo 1, os versículos 1 e 2 nos mostram que Paulo foi quem escreveu a carta, o remetente da carta, e Timóteo, o destinatário. Paulo, quando partiu para a Macedônia, pediu para Timóteo ficar em Éfeso, com o objetivo de advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, nem fábulas, nem genealogias intermináveis, que na verdade produzem mais discussões do que fé em Deus. E escreve que está novamente fazendo isso, ou seja, ele está pedindo a mesma coisa que ele já havia pedido a Timóteo quando eles estavam pessoalmente conversando. O objetivo do mandamento de Deus é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, não fingida. Alguns haviam se desviado dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não entendiam nem a lei e nem o que eles próprios estavam falando. Nos versículos 8 a 10, Paulo ensina que a lei é boa, mas ele sustenta que somos obrigados a fazer um uso legal da lei. A palavra legítimo, que aparece na nossa versão da Bíblia, é derivada do próprio termo lei. E a lei é uma espécie de espada de Deus para julgar e condenar, não o justo. E aqui a gente precisa entender que quando Paulo está falando justo, a gente tem que entender justificado. Então, a lei é uma espécie de espada de Deus para condenar o injusto. Aqui o melhor termo no português seria sem lei e não injusto. Ou seja, a lei é uma espécie de espada que Deus usa para julgar e condenar aqueles sem lei, pecadores desenfreados que não estão preocupados com a lei de Deus, ou que a lei diz ou com o que ela deixa de dizer. E ela foi feita justamente para esses. Paulo os nomeia aqui. A lei foi feita para eles e não para os crentes. Agora justificados pela obra salvífica de Cristo Jesus, que voluntariamente sentem prazer em agradar a Deus, com o desejo mais forte do seu coração, visando aquilo que é bom, de modo que esse desejo que é dado por Deus para nós cristãos é uma espécie de lei voluntária. Esse é o uso bom e correto da lei, conforme o evangelho que o Deus bendito confiou a Paulo. Nos versículos 12 a 17, Paulo, que antes blasfemava, perseguia, injuriava a Cristo Jesus, agora o agradece, pois encontrou nele conforto,
força e ainda o teve como fiel. Cristo Jesus teve Paulo como fiel. Essa é a graça do nosso Senhor que superabundou com a fé e o amor que há em Cristo, pois ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo se considera o principal, mas foi alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo para demonstrar sua paciência e servir de exemplo para os demais crentes que têm a vida eterna. E por causa dessa tão grandiosa obra realizada, Paulo louva a Deus com essa belíssima exclamação no versículo 17: Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único e sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nos versículos 18 a 20, Paulo recomenda a Timóteo o mandamento que ele mencionou no início da carta, conservando a fé, que aqui corresponde à sã doutrina, a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira mensagem do Evangelho. Ou seja, tudo que Paulo descreveu até aqui, a fé que crê e confia na obra salvadora e redentora de Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Como esta é uma carta pastoral, é oportuno entendermos que os ministros de Deus também devem, como Timóteo e Paulo, guardar e se apegar nessa fé, e com boa consciência e zelo santo, administrar e ensinar a verdade do Evangelho da Graça, que alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Paulo cita Himeneu e Alexandre, os quais ele entregou a Satanás para aprenderem a não blasfemar, uma espécie de excomunhão, uma disciplina mais rígida, pela seriedade que se deve ser tratado o falso ensino. No capítulo 2, nós notamos que Paulo faz uso de uma conjunção, a palavrinha pois, com o significado de portanto. Ou seja, o que ele vai admoestar e exortar a seguir depende do que ele explanou no capítulo 1. A fé e o amor de Deus, expressados pela obra salvífica de Cristo, o Evangelho da Graça, consumado na cruz do Calvário. Paulo recomenda a Timóteo que, antes de tudo, acima de tudo, se façam orações por todos os homens, não só pelos crentes, não só pela igreja, mas todos os que estão fora ainda e longe de Deus, especialmente os governantes. Isso agrada a Deus. E no versículo 4, Paulo explica o alvo dessas orações, o objetivo. Devemos orar por todos os homens e reis para que sejam salvos e conheçam a verdade do Evangelho, pois está no coração de Deus o desejo de salvar a todos os homens, sem descrição, pois Deus não faz acepção de pessoas, porque há um só Deus. Ele é Deus de todos e um só mediador entre Deus e os homens. Só se pode chegar à salvação e ao conhecimento da verdade através do homem Jesus Cristo, que se deu a si mesmo como preço de resgate por todos. O preço que Jesus pagou na cruz é tão alto, tão inacessível, que ele foi suficiente e ele é suficiente para pagar pela salvação de todos os seres humanos que já passaram por essa terra e os que ainda hão de passar, independente de ser judeu ou gentil, homem ou mulher, servo ou livre. E Paulo foi constituído pregador e apóstolo dessa verdade, mestre entre os gentios, doutor entre os que não eram judeus naquela época. Por causa dessas coisas, os homens devem orar em todos os lugares, levantando mãos puras, desde que seja acompanhado de uma boa consciência. Não haverá nada para impedir que todas as nações invoquem a Deus em toda a parte. Paulo empregou o sinal em vez da realidade, empregou o símbolo aqui, pois mãos puras é uma expressão de um coração puro.
Assim, o contrário disso, Isaías expôs repreendendo os judeus que levantavam mãos mãos sangrentas ou ensanguentadas quando eles invocavam a Deus. Paulo quer dizer aqui que todas as nações, povos, etnias que foram alcançados pela graça devem invocar o nome do Senhor e manter comunhão com Ele, sem ira nem contenda, pois os judeus salvos se iravam de ter sido igualados aos gentios na sua condição de povo de Deus e oravam a Deus, invocavam o nome de Deus, mas com ira no coração. Também nós devemos tomar cuidado se, ao mesmo tempo que queremos manter comunhão com o nosso Deus santo e verdadeiro, não estamos irados ou contendendo com os nossos próprios irmãos na fé. Da mesma forma que os homens devem buscar a santidade ao invocar o nome de Deus, também as mulheres devem buscar a santidade interior e não exterior. Mas o orgulho e a vanglória poderiam aparecer aqui no exagero das vestes e dos enfeites luxuosos, o que era comum na rica cidade de Éfeso da época. Não só lá em Éfeso, mas também hoje, aqui na nossa realidade, em qualquer nação, os crentes são ensinados pela palavra a serem moderados e modestos, e que as mulheres aprendam também com mansidão e sujeição. A palavra de Deus é inspirada e não deve ser interpretada apenas como se valesse para a época em que foi escrita. Como o restante da carta, essa passagem que nós vamos falar também se aplica para todos os tempos. Também devemos entender que é desejo de Deus, expressado por Paulo, que a mulher não exerça papel de liderança e de ensino das Sagradas Escrituras de maneira formal na igreja, e nem que exerça autoridade sobre o próprio marido. Isso não torna a mulher menos digna do que o homem, pois, como já falamos, em Cristo não há judeus ou gentios, servos ou livres, homens ou mulheres. Apenas quer dizer que o mandamento de Deus para a forma de governo da igreja é que a liderança e a autoridade seja praticada por um homem. Podemos questionar, por exemplo, o caso de Débora, que foi um ato extraordinário de Deus e que acaba não derrubando as regras comuns do governo estabelecidas pelo próprio Deus. As mulheres podem ser chamadas de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Deus é acima de tudo, é acima das leis, acima das regras. Ele pode fazer isso. Pode chamar uma mulher de uma maneira sobrenatural. Mas é um caso peculiar e específico, e isso não anula a forma comum que Deus deixou expressa na sua palavra. E a explicação de Deus agora é que primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Eva foi enganada. Mas as mulheres alcançam salvação pela graça exposta anteriormente na carta. A salvação é ofertada às mulheres como é ofertada a todos. No capítulo 3, oportunamente, escrevendo a um jovem pastor e tendo tratado de liderança no final do capítulo 2, Paulo usa o termo episcopado, e aqui a palavra empregada dá uma ideia de alguém que vigia, alguém que supervisiona, alguém que cuida de alguma coisa, que aqui no caso é a igreja do Deus vivo, a igreja de Deus, do pastor e bispo das nossas almas. Ele tem o desejo, e quem tem o desejo pelo ministério está desejando uma obra excelente. Não é qualquer obra, portanto, não pode e nem deve ser feita ou desempenhada por qualquer um, muito menos deve ser feita de qualquer jeito. Paulo está instruindo a Timóteo sobre as qualidades que ele deve procurar no candidato ao ministério. E, ao mesmo tempo, Paulo está ensinando o candidato a fazer um autoexame da sua própria vida, se comparando com o modelo estabelecido pela palavra de Deus.
O ministro deve ser dotado por Deus pelos dons do ministério. Deve ser irrepreensível e inculpável. Não pode ter nada na sua conduta que seja digno de repreensão. Além de todas as demais qualidades que Paulo cita, e também os vícios que o candidato não deve ter: vícios em bebidas, em violência, ganância, brigas, contendas, avareza, que é idolatria. E que esse candidato governe bem a sua própria casa, não seja novo convertido e que tenha bom testemunho com os de fora também. E os diáconos ou servidores, cooperadores, devem ser da mesma forma, guardando o mistério da fé, de como fomos salvos pelos méritos de Cristo somente. Conscientes disso, sejam provados a demonstrar essas qualidades e depois sirvam, se realmente forem irrepreensíveis. Também as esposas dos ministros e diáconos devem ser provadas para serem aprovadas, com virtudes semelhantes às deles. E os que servirem bem, os diáconos que servirem bem, serão honrados. E como é maravilhoso para a igreja local, para a congregação, quando os diáconos e os ministros são realmente homens escolhidos por Deus. Ao final, Paulo descreve que tem pressa em ver Timóteo e que escreveu a carta caso ele demorasse. Então a gente entende que ele tinha ainda mais pressa que Timóteo soubesse essas coisas que ele escreveu, como se convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Encerrando a carta, Paulo procura explicar o mistério da nossa piedade, o mistério da nossa devoção a Deus, da nossa gratidão a Deus. E o mistério é esse: a revelação do Filho unigênito de Deus, expressada assim pelo doutor dos gentios. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, uma boa leitura e um excelente dia a todos na presença do Senhor nosso Deus.